Graça e a paz, queridos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as festas bíblicas. Hoje nós vamos entrar na terceira festa bíblica. Como já dissemos nos vídeos anteriores, todo judeu ele teria que fazer 3 viagens durante todo o ano. Por quê? Porque eles teriam que comparecer perante Jerusalém no mínimo 3 vezes ao ano. Na primeira viagem, eles celebrariam Páscoa, pães ázimos e molho das primícias. Na segunda viagem, eles celebrariam a festa de Pentecostes. Na terceira e última viagem, eles celebrariam trombetas, expiação e tabernáculos. A festa que vamos ver hoje é a do molho das primícias, é o encerramento da primeira viagem. Abra a palavra de Deus lá em Levíticos, capítulo de número 23, a partir do versículo número 10. Uma observação é necessária ser feita. Esta festa nós costumamos chamar de primícias ou molho das primícias. Por que chamamos molho das primícias? Porque muitas vezes a Bíblia trata Pentecostes como primícias. Então você não pode confundir. Esta é a festa do molho das primícias. Por quê? Porque no molho das primícias é a colheita de cevada. Em Pentecostes é do trigo e em tabernáculos é a colheita de azeitona e uvas. O que fala Levíticos capítulo 23, versículo de número 10? Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moveram o feixe, vocês oferecerão holocausto ao Senhor, um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até um dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Então o Senhor vai estabelecer essa festa do molho das primícias para ele. E tinha uma característica, no versículo de número 11, fala que seria, ele moverá no dia seguinte ao sábado. A data dela então é no dia seguinte ao sábado. Querido, isso é muito importante. Por quê? Porque aqui estava falando do primeiro sábado da Páscoa, ia até a Páscoa, então no primeiro sábado, logo no dia seguinte, no domingo, vocês celebrariam a festa do molho das primícias. O que aconteceu? Jesus, ele ressuscita exatamente no domingo da festa do molho das primícias. Querido, a gente pode até discutir quando Jesus morreu. Tem alguns que entendem que Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. Outros acreditam que não, como ele teria, uns acreditam que 3 dias seriam sexta, sábado e domingo. Outros acreditam que não, que ele teria que ficar 3 dias inteiros morto. O que acontece? A morte dele pode ter discussão dos dias, agora a ressurreição dele é incontestável que foi no domingo. Todos os evangelhos vão falar, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, para quê? Para ficar muito claro que Cristo Jesus ressuscitou exatamente na festa do molho das primícias, ou seja, no dia seguinte ao sábado, no domingo. Só que o que aconteceu em 70 depois de Cristo? Os judeus, por causa dessa coincidência, que nós sabemos que não, porque Jesus morre em Páscoa, ressuscita em primícias, o Espírito Santo vem em Pentecostes, ou seja, Deus gosta de cumprir as coisas exatamente nos dias das festas. O que acontece? Para os judeus tentarem dissociar essa ideia de que Jesus teria ressuscitado no domingo, eles começaram a considerar esse sábado como se fosse ao sábado da festa dos pães ázimos. Ou seja, sempre da festa do molho das primícias cairia no 16º dia. Todavia, não é isso que a Bíblia quer dizer, e não é isso que sempre foi interpretado pelos judeus. Sempre era no dia seguinte ao sábado, no domingo. Então, sempre primícias não teriam um dia exato, mas sempre cairia no domingo. Então, isso era incontestável. Todavia, depois de 70 depois de Cristo, para eles dissociarem a ideia de Jesus ter ressuscitado no domingo, eles alteraram essa interpretação que hoje prevalece. Querido, e o que acontecia na festa do molho das primícias? Terminava a festa do molho das primícias, você ia contar 7 semanas inteiras, e no próximo dia vocês iriam celebrar a festa de Pentecostes. Ou seja, Pentecostes, 50 dias depois, estaria totalmente ligado à festa do molho das primícias. O que isso significa para nós? Significa para nós que o derramamento, Pentecostes, derramar do Espírito Santo, primícias, a ressurreição de Jesus. Sabe o que isso significa para nós? É que Pentecostes está ligado ao molho das primícias, assim como a ressurreição de Jesus está
nitidamente ligada ao que? A descida do Espírito Santo. Abre em João capítulo 16, versículo 7. João, capítulo de número 16, versículo de número 7. Fala bem assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Ou seja, a ressurreição de Jesus está totalmente ligada à descida do Espírito Santo, assim como a festa do Moro das Primícias está atrelada com o derramamento do Espírito Santo, com o Pentecostes, a festa de Pentecostes. O que é importante a gente ressaltar aqui é que quando Jesus ele estava na terra, muitos não criam na ressurreição, que eram chamados saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. E aí Jesus usa um versículo que é muito conhecido. Esse contexto está em Mateus capítulo 22, do versículo de número 23 ao 33, quando os saduceus vão questionar Jesus. Jesus fala bem assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus vai falar assim: olha, quando eu apareci para Moisés, Deus falou o quê? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Deus estava querendo falar para eles? Eu não sou Deus de mortos, mas Deus de vivos. Meu irmão, nós temos que crer na ressurreição dos mortos. É muito importante. Hebreus vai falar que esse é um dos princípios elementares da fé cristã, a ressurreição dos mortos. E a festa das primícias está nitidamente a ressurreição dos mortos. Querido, nós tivemos uma pregação, nós tivemos uma ministração sobre ressurreição dos mortos. Eu aconselho você a ouvi-la. Aí, agora que estou falando nesse vídeo, vai aparecer um link. Se você clicar nesse link, você vai entrar direto nessa pregação, onde nós ministramos sobre a ressurreição dos mortos. Entenda algo: se você entender essa festa das Moro das Primícias, você entender a ressurreição dos mortos, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando a igreja primitiva ela entendeu sobre a ressurreição dos mortos, eles andaram em poder de Deus na terra. Queridos, os primeiros cristãos, eles debochavam da morte. Por quê? Porque eles criam na ressurreição. A única força que Roma tinha, que os religiosos tinham de ameaçá-los, era: eu vou matar vocês. Mas sabe o que eles falavam? Ó morte, onde está a sua vitória? Cristo ressuscitou dos mortos, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. O dia que a igreja entender o poder da ressurreição, querido, nada mais vai parar a igreja. E aí, para a gente continuar, essa festa Moro das Primícias, entenda algo: o conceito de primícias para Israel era um princípio para eles que eles aplicavam em tudo. Era um princípio que eles aplicavam tanto de homens, como de animais, como de planta, como da colheita. Tudo eles aplicavam isso das primícias. Sempre davam as primícias para Deus. Mas por que então ter uma festa de Moro das Primícias? Por quê, querido? Porque Cristo queria demonstrar claramente, apontar para a sua ressurreição na festa do Moro das Primícias. Importante também dizer que eles não comiam nada, ninguém podia comer nada, enquanto não fosse apresentada a primícia para o Senhor. O que isso significa também, querido? É que a primícia, ela santificava toda a colheita. Quando eu dou a primícia para Deus, eu estou santificando toda a colheita. Grave esse princípio, porque Cristo Jesus, sendo a primícia, Ele santificou toda a colheita que o Pai vem buscar. Essa festa, querido, é uma mensagem profética. Tanto foi uma mensagem profética cumprida em Jesus, e uma mensagem profética para nós, que nós também ressuscitaremos com Ele. Quando fala molho ou feixe, quando ela fala que tinha que trazer o molho ou feixe e mover, o que isso representa? Tem duas passagens na Bíblia que eu quero tratar aqui, que vão falar sobre molho ou feixe. A primeira é quando José tem o sonho. José sonha que os feixes dos seus irmãos se dobravam perante ele, o feixe dele ficava em pé. O que isso representa? Feixe representam pessoas. Outro texto é Salmo capítulo 126, versículo de número 6. Vamos abrir esse texto, é importante meditar sobre ele. Salmo capítulo de número 126, versículo de número 6. Este salmo, ele vai trazer claramente, querido, o que? As duas vindas do Senhor, a primeira vinda e a segunda vinda dele. Versículo de número 5, Salmo 126, versículo de número 6, melhor. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Na primeira vinda do Senhor, ele saiu chorando enquanto lançava a semente. Ele era a semente, querido. Voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Jesus veio com lágrimas semear na primeira vinda e voltará com grande alegria na segunda vinda, trazendo os seus feixes, trazendo o quê? Pessoas iguais a Jesus. Grave isso nesse termo. Esse texto a gente usa para vários
aspectos, mas esse aspecto é cristológico também e escatológico. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. O 1 Coríntios capítulo 15 é totalmente o tratado de Paulo sobre a ressurreição. Se você quer entender sobre a ressurreição, você precisa ler 1 Coríntios capítulo 15. Na verdade é um texto magnífico de Paulo. Vamos falar para a gente falar sobre as primícias da ressurreição. Vai no versículo de número 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Querido, você precisa entender uma coisa. Se há primícias, haverá o quê? Colheita. Então Paulo está falando assim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, se Cristo é a primícia, vai haver uma colheita no fim dos tempos, que é o quê? A ressurreição dos mortos em Cristo. Querido, sem a ressurreição de Cristo, a morte dele não teria valor. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo mostrou claramente, demonstrou que os nossos pecados foram perdoados, que a morte foi vencida. Entenda algo, se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, querido, ele seria apenas mais um, que teria falado sobre vários assuntos, mas não teria ressuscitado. Mas quando ele ressuscita, querido, ele é o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Ele venceu a morte e ele reina eternamente. Vai um pouquinho antes aqui, no versículo de número 12, eu acho muito interessante a gente tratar sobre esse tema aqui do apóstolo Paulo traz. Ora, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se, de fato, os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Olha o que Paulo fala, ei, se Cristo não ressuscitou, é inútil. Pegue suas coisas, vá embora, não faça mais nada. Agora, querido, se ele não ressuscitou, vocês ainda estão em pecados. Agora, se Cristo ressuscitou, os pecados de vocês foram perdoados. Se Cristo ressuscitou, vocês também vão ressuscitar com ele. Eu gostei muito de um termo que o Ângelo Basso usou, com o Igor nos usaram, que fala bem assim, se Cristo não ressuscitou entre os mortos, estamos perdidos. Agora, se de fato ele ressuscitou, sai da frente, porque a igreja agora vai ser triunfante e gloriosa. É isso que nós precisamos crer, querido, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos esperança. Nós até cantamos uma canção, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Quando eu creio na ressurreição, todo medo é dissipado, e Cristo, ele é o que? As primícias daqueles que dormem. E querido, quando Paulo vai começar a tratar, você pode ler 1 Coríntios 15, ele vai estar falando que o grande segredo dessa ressurreição, é que Cristo é a primícia. A semente foi Cristo. Todo o segredo de uma colheita está na semente. Se a semente for boa, toda a colheita será boa. Olha que interessante isso. O segredo da planta está totalmente ligado à sua semente. E agora eu quero falar para você, querido, Cristo era a semente, ele era perfeito, então ele vem buscar homens e mulheres semelhantes a ele nos dias do fim. A ressurreição dos mortos, nós vamos ressuscitar incorruptíveis com ele. Dois fatores muito importantes: Cristo é as primícias da ressurreição, e o segundo fator, a sua ressurreição é como uma semente plantada, gerando muitos frutos. Ele ressuscitou primeiro, e todos nós vamos ressuscitar com ele. E o que acontecia também, querido? O sacerdote, ele pegava e ele movia o molho das primícias, movia ali naquele momento da festa do molho das primícias. O que isso representa para nós? Representa que Cristo Jesus, quando ele ressuscitou, ele se apresentou ao Pai para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Abra João capítulo 12, versículo de número 23. João capítulo de número 12, versículo 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então a morte de Jesus e a sua ressurreição representa o quê? Que ele foi uma semente,
e nós vamos ressuscitar com ele. Ele foi movido perante o Pai para quê? Para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Querido, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Aí o que eu preciso entender? Que se esse corpo que eu estou aqui é só uma semente daquele que está por vir, o que eu vivo hoje não é vida. Vida, o que vai ser, é o que está por vir. Nós precisamos entender isso, querido. Pare de se apegar. Se você se apega muito às coisas dessa vida, significa que você não crê na ressurreição. Por quê? Porque você acha que você tem que viver tudo que você tem aqui. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, eu acho bem interessante o que Paulo vai falar para eles. Vai no versículo de número 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo fala assim, olha, se não há ressurreição dos mortos, coma, beba, aproveite, que daí amanhã você vai morrer. Mas não, querido, Paulo não fez isso. Paulo luta com feras, enfrenta a morte, por quê? Porque eu sei que eu vou ressuscitar com Cristo, e com ele está a minha recompensa. Se Jesus me deu, querido, essa vida e me garantiu que existe uma outra melhor na era vindoura, porque eu estou me apegando tanto a isso? Porque a igreja prega muito pouco sobre a ressurreição? Porque a igreja ensina os homens a ter uma vida melhor? Entenda algo, a igreja do Ocidente, ela quer fazer de tudo para que os homens tenham uma melhor vida nesta era. Está errado, querido, porque a igreja primitiva, ela fazia de tudo para que os homens entendessem que a verdadeira vida é a vida eterna com Deus, é conhecê-lo, é viver a eternidade com ele. Então essa vida, querido, é apenas uma semente, mas algo eterno na frente. Nós precisamos entender isso, porque quando os primeiros cristãos, eles creram nisso, eles participaram disso, eles sacudiram o mundo, eles morreram como mártires. Por quê? Porque eles criam nisso. Querido, se você tem medo da morte, todo esse evento do coronavírus traz o que? As pessoas com medo da morte. Sabe o que significa? Que você está muito apegado a essa vida, você não crê na ressurreição. Porque aquele que crê na ressurreição, ele sabe que ele tomba na terra, mas ele ressuscita na eternidade com o Senhor. Isso é muito importante. O Andrew Wright fala algo muito legal, que ressurreição é vida após a vida, após a morte. Reflita sobre isso, querido. Depois que você morre, você está com Cristo nos céus, no paraíso, no Éden. Agora, o que é a ressurreição? A ressurreição é a vida após essa vida. Ressurreição é vida após a vida, após a morte. Querido, quando Jesus ressuscita, ele faz uma coisa também. Ele demonstra uma aliança que ele vai restaurar todo o universo, porque Deus amou o mundo, o cosmos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição de Cristo é um pacto que ele faz para a restauração de todas as coisas. Quando Cristo ressuscita, querido, ele está inaugurando a era vindoura. Ele está mostrando que um lugar onde a morte não tem mais poder, que a morte não dá mais a última palavra. Até aquele dia, antes de Jesus ressuscitar, a morte sempre deu a última palavra, mas naquele dia não, porque naquele dia Cristo venceu a morte. A morte ele venceu, o túmulo está vazio, querido. Nós precisamos crer nisso. Ó morte, onde está a sua vitória? Continue em 1 Coríntios, vai no versículo de número 58. Eu acho muito interessante isso. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha o que Paulo está falando, se vocês creem na ressurreição, então vocês vão se manter firmes, nada vai abalar vocês. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Vocês vão ressuscitar com Ele, meu irmão. Então essa vida, querido, é por isso que Paulo considera como perda todas as coisas, porque ele cria na ressurreição dos mortos. Querido, uma pergunta que sempre as pessoas fazem: será que Cristo perdeu algo por ter morrido com 33 anos? Claro que não. Nós já lemos João capítulo 12, versículo 23 e 24. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai gerar muitos frutos. A semente só começa a cumprir o seu destino de dar muito fruto quando ela morre. E Jesus, querido, ele é a primícia. Jesus é o primeiro em tudo. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6 fala que ele é o primogênito de Deus. Apocalipse 1, versículo 5 fala que ele é o primogênito dos mortos. Apocalipse 3, 14 fala que ele é o primeiro da criação. Romanos 8, 29 fala que é o primogênito entre muitos irmãos.
1 Coríntios 15, 20 a 23 fala que ele é a primícia dos que dormem. Nós precisamos crer que Cristo é o primeiro de tudo, é o primeiro dos mortos, da criação, entre os irmãos, dos que dormem, dos mortos. Ele é a primícia, ele é o primeiro, ele tem preeminência em todas as coisas. Nós precisamos falar mais sobre isso. E querido, como eu já disse, Levíticos 23:11 fala o quê? Que o sacerdote ele movia o molho das primícias para quê? Para que toda a colheita fosse aceita. Abra Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 15. Perdão, acho que está errado este versículo. Hebreus capítulo de número 8, versículo 5, na verdade. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas. Querido, nós precisamos entender que quando Cristo ressuscita dos mortos, ele entra num tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo celestial. Ele faz propiciação dos nossos pecados para todo sempre, querido. Ele se apresenta diante de Deus como oferta movida, que representa que toda a colheita agora é aceita. Querido, a primícia santifica toda a colheita, é isso que Jesus fez. Entenda algo, a festa do molho das primícias, ela representa que Cristo Jesus ressuscitou, que se apresentou, ele está assunto ao trono junto com Deus, hoje ele está sentado à destra do Pai. Ele venceu, e sabe o que representa também? É que nós podemos entrar com ele, porque o caminho está aberto. Salmos capítulo de número 24 vai falar: abram-se a portais eternos, abram-se a portas celestiais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, esse Deus guerreiro, ele é o Rei da Glória. Querido, quando Jesus ressuscita, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com o Fábio Coelho, eu achei muito interessante. Quando Jesus ressuscitou, ele foi subir aos céus. Mas o que acontece? O jardim do Éden, lembra que tinha 2 querubins que fechavam o jardim do Éden com uma espada flamejante na mão? Eles estavam fechando. O jardim do Éden sobe para o céu, eu creio nisso. Então ali, querido, existe o que? Estava fechado, os querubins estavam ali. E de repente, qual era a ordem? Se algum homem tentasse entrar, ia ser morto. Ninguém podia entrar. E daqui a pouco, quando Jesus ressuscita, aparece um homem querendo entrar ali, e aqueles querubins: quem é esse homem? Vão matar ele que está entrando. E aí gritam: abram-se, ó portais eternos, abram-se, ó portas celestiais, para que entre o Rei da Glória. Então as portas dos céus da Nova Jerusalém, elas se abrem para que Jesus entre, e quando Jesus entra, ele fez um novo e vivo caminho, ao qual nós temos acesso de novo. Querido, Cristo Jesus, ele inaugura aquele caminho de novo, ele faz essa abertura no caminho, ele sobe perante Deus, e agora todos os santos têm acesso a esse lugar. Ele é a primícia, ele se apresentou perante o Pai, para que toda a colheita pudesse ser aceita. Você precisa crer nisso. Nós somos aceitos diante de Deus, porque Jesus foi a oferta movida que representou toda a colheita. Sabe o que eu acho interessante? É o que Romanos capítulo 8, versículo 11 fala que o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita dentro de mim. O Espírito Santo habitando dentro de nós é a garantia que o quê? É que ele vem buscar filhos semelhantes a ele. É a garantia que Cristo Jesus ressuscitou, é o Espírito Santo habitando entre nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque a ressurreição de Cristo, ela é muito importante, querido. Porque é como se eu tivesse uma dívida, vamos dizer, uma dívida de 10 milhões. E eu desse um cheque para você. Se eu chegar e der um cheque para você, nessa dívida de 10 milhões que eu tenho, quando que o cheque vai compensar? Quando você apresentar no banco e ver que tem o quê? Que tem saldo cheque. A ressurreição de Jesus demonstra que o que? Está aqui, ó, foi pago. O preço foi pago. Que o cheque foi compensado. Vocês já estão plenamente perdoados. Então nós temos que crer nisso. Sempre grave isso, que o Espírito Santo é a garantia que ele vem buscar filhos semelhantes a Jesus. Deixa eu só trazer um aspecto da Páscoa junto com a ceia. A Páscoa, querido, a saída, o que a Páscoa representava? Celebrar uma Páscoa, celebrar o quê? A saída do povo do Egito. Eles lembravam disso e anunciavam que a morte do Cordeiro Pascal, que ali o Cordeiro estava representando Jesus.
Então isso se cumpriu na primeira vinda dele. Claro, nós queremos uma Páscoa escatológica também. E o que acontece a ceia, quando Jesus inaugura a ceia, o que ele falou bem assim: ei, vocês façam isso em memória de mim. Porque toda vez que comerem o pão e beberem dos cálices, você anunciou a minha morte até que eu venha. Sabe o que Jesus está falando? Na ceia nós anunciamos o quê? Que Cristo Jesus morreu, Ele ressuscitou e Ele está vindo nos buscar. Ele está vindo para habitar na terra, para encontrar homens semelhantes a Ele. Então você precisa entender, na Páscoa você lembrava da saída do Êxodo e anunciava a morte de Jesus. Na ceia eu anuncio a morte e a ressurreição de Jesus. E eu lembro da morte e ressurreição de Jesus e anuncio o quê? A segunda vinda dele. Quando nós cremos nisso, a nossa vida é totalmente transformada. Queria falar para você, o que essa festa do Molho das Primícias, então, que Jesus cumpriu nele, quando ele ressuscita dos mortos, o que ela traz para mim? O que a ressurreição traz para mim? Primeira coisa, traz a paz. Abra Lucas capítulo 24. Lucas capítulo de número 24, para mim é um texto muito interessante. Eu convido você a abrir esse texto. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 36. Olha que texto interessante. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Querido, você imagine como estavam os discípulos. Jesus tinha acabado de ser morto, aquela perseguição, imagine, mataram o líder, vão perseguir todo mundo, vão matar todo mundo. Eles estavam totalmente com medo, estavam totalmente sem esperança. Aí que Jesus fala para eles: paz seja com vocês. Querido, a ressurreição, ela traz uma paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque se eu creio que Ele ressuscitou, querido, eu vou estar em paz. Como os mártires, eles morrem. Já viu como os mártires morrem? Pegue um vídeo e veja. Eles são plenamente em paz. Por quê? Porque eles sabem que eles vão ressuscitar com Cristo. A garantia que Cristo ressuscitou dentre os mortos garante uma vida eterna com Ele. Então por que eu vou gastar a minha vida com coisas passageiras e terrenas? Não, eu vou colocar os meus olhos na eternidade, nas coisas eternas. Outra coisa que a ressurreição faz, ela traz a convicção do perdão dos pecados para aqueles que estão em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão em pecados. Lembra que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 16 e 17? Agora, se Ele ressuscitou, perdoados estão os vossos pecados. Olha que glorioso isso, o que a ressurreição de Cristo faz. Abra em Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Outro aspecto que a ressurreição de Jesus traz para nós. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, Ele ressuscita, Ele fez o quê? Ele derrotou o poder da morte, Ele derrotou o diabo perdeu. Querido, Colossenses fala que Cristo fez o espetáculo público de Satanás. Se você for ler, se não me engano em João, vai falar que se os principados e potestades soubessem o que aconteceria, eles nunca teriam matado a Cristo. Meu irmão, nós temos que entender que a morte e a ressurreição de Jesus, ela dividiu a história. Ele inaugurou a era vindoura. Ele inaugurou a nova era. Por quê, querido? Porque Cristo venceu a morte. O poder da morte foi derrotado na ressurreição. Meu irmão, você precisa crer que quando Jesus ressuscitou, Ele fez de Satanás, dos principados e potestades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses vai falar isso. E olha o versículo de número 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uau! A morte e a ressurreição de Jesus, sabe o que ela faz? Ela liberta você do medo da morte. Aqueles que estão em Cristo, eles não têm medo da morte. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus me liberta do medo da morte. Porque eu sei que a morte, ela já foi vencida em Cristo, e que com Ele eu irei ressuscitar. Quando nós cremos nisso, querido, a nossa vida vai ser completamente diferente. Quando nós cremos nisso, diante da morte, nós não vamos temer. Por quê? Porque nós vamos amar quem Cristo é. Abra Apocalipse 1, 17 e 18. Olha que legal o que fala aqui. Quando vi cair aos seus pés,
como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, querido, se você está em Cristo, você foi liberto de todo medo da morte. Ore isso, creia nisso, querido. E olha só, outra coisa que a ressurreição traz, sabe o que ela traz? Esperança. Abre 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que Pedro vai falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Uau! A esperança que eu tenho não é uma esperança morta, querido. Deus nesses dias está abalando todo homem que coloca esperança em dinheiro, em saúde, em segurança, em recursos, está perdido, porque o coronavírus está vindo e está trazendo todo esse abalo. Mas agora, a minha esperança, nada pode abalar ela, porque eu tenho uma esperança viva. Cristo Jesus ressuscitou, mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Tem um ditado que fala assim: a esperança é a última que morre. Me desculpe, a minha esperança, ela morreu, mas no terceiro dia ela ressuscitou e vive para todo sempre. Então eu tenho uma esperança viva, eu tenho uma herança guardada nos céus. Querido, o que você constrói no Senhor tem recompensa. É uma herança guardada nos céus, não pode perecer, não pode perder o seu valor. Então nós temos que crer nisso, querido. Nós ressuscitaremos com Cristo um dia e vamos governar com Ele sobre todas as coisas. Isso dá esperança para o cristão. Se é somente para essa vida que você tem esperança em Cristo, me perdoe, você é o mais miserável de todos os homens. Nós esperamos a era vindoura, o reino milenar de Cristo e a eternidade. Deixa eu terminar falando algo que é muito importante, que às vezes nós temos um conceito errado. Querido, alguns acreditam: eu vou ressuscitar só o espírito e a alma, você como se fosse espírito pulando nas nuvens. Não, meu irmão, você vai ressuscitar no corpo também. São corpos glorificados. 1 Coríntios 15 fala que no momento, no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão revestidos de incorruptibilidade. Só uma coisa, não é Jesus vir no piscar de olhar, não, é os nossos corpos serem glorificados, serem revestidos de incorruptibilidade no piscar de olhar. Grave isso. Sabe o que acontece? Quando Jesus ressuscita, Marcos 16, do 1 ao 6 vai falar isso, Mateus 27, do 60 e 66 vai falar isso, Mateus 28, 2 e 3 também, João capítulo 20, todo o cenário, quando vai falar da ressurreição de Jesus, tem um aspecto que fala o quê? Que a pedra do sepulcro foi removida. Querido, por que a pedra foi removida? Jesus não poderia ter ressuscitado e a pedra continuava lá? Por que a pedra foi removida? Sabe por que a pedra foi removida? Porque quando as mulheres chegaram, a pedra estava removida. Sabe para quê? Para comprovar que Jesus ressuscitou no corpo. Querido, você precisa crer nisso. Se Jesus ressuscitasse e a pedra não fosse removida, não haveria nenhuma prova que ele ressuscitou no corpo. Então Jesus fez questão da pedra ser removida para ver o que? Jesus ressuscitou no corpo. Como assim, pastor? Agora ficou meio complicado. Querido, abra Lucas capítulo de número 24, versículo de número 36. A gente já leu o primeiro versículo, agora a gente vai falar da outra parte. Sabe, se Jesus não tivesse falado assim: Jesus ressuscitou só em espírito. Não, querido. Hoje, na sala do trono, existe um homem, o Deus homem, Jesus, o Cristo, à destra do Pai. Olha o que Lucas capítulo 24, versículo 37 vai falar. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Quando Jesus chega para eles: passe já convosco. Versículo 38. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Olha só, Jesus chega para vocês: eu não sou um espírito, olha só, o espírito não tem carne, toquem em mim. Versículo 40.
Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E porque não creram, ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Meu irmão, sabe o que Jesus está querendo mostrar para eles? Claramente que eles estão no corpo. Eles estão com medo, constatado, não vamos tocar em Jesus, então me dá uma coisa para comer. Quando dão um peixe para ele, o que ele faz? Ele come. Se fosse só um espírito, a gente gosta de brincar disso, ia cair. Não, querido, ele comeu. Por quê? Porque ele estou no corpo. Tire essa ideia de filosofia grega. A matéria é má, querido, Deus vai restaurar todas as coisas, inclusive o nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Meu irmão, você não vai ser uma alma penada andando nas nuvens, muito pelo contrário, você vai ter um corpo ressurreto, um corpo glorificado, e você vai habitar na terra com Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso. E Jesus, sabe o que eu acho tremendo? Jesus ressuscitou e ele fica pregando durante 40 dias, e ele ficou no corpo, porque ele permanece no corpo, mostrando claramente para eles a ressurreição. Querido, abra Romanos capítulo 8, versículo de número 23. Nós precisamos crer que Cristo Jesus não só salva o meu espírito, salva a minha alma e salvará o meu corpo. Alguns trazem o conceito que a salvação ela teria 3 etapas: passado, presente e futuro. Quando eu recebi Cristo, meu espírito foi salvo. A minha alma, ela é salva a cada dia. Por isso Paulo fala: desenvolva a salvação que você recebeu. Essa luta está na alma nossa. Estamos sendo salvos cada dia, e o meu corpo será salvo no último dia, no ressoar da trombeta, ao piscar de olhar, os corpos serão revestidos de incorruptibilidade. Quando Jesus voltar, nosso corpo também será salvo. Cristo quer tudo de nós: espírito, alma e corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23, olha que legal que fala aqui: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porque muitas vezes nós tiramos, a gente tinha essa ideia de ser alma penada. Não, querido, é no corpo. Abra 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Eu quero ler esse texto para deixar muito claro para você. Versículo 2: enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, querido, nós estamos desejando ser revestidos do quê? Da incorruptibilidade, nossos corpos glorificados, e Cristo nos prometeu isso. Lembra quando ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitos achavam que Jesus ia para o céu, alguns brincam, né? Trabalhar como pedreiro, construir casa lá. Não é isso, querido. O que ele está falando, Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 5, aonde você mora? Você não mora na sua casa, você mora no seu corpo. Por isso Paulo está falando assim: ei, enquanto eu habito nesta casa, neste corpo, eu estou gemendo, eu me angustio para ser revestido do quê? De incorruptibilidade. Porque nesse corpo, querido, temos doença, sofrimento, cansaço, mas quando vir o corpo glorificado, querido, aí vai ser glorioso. Então nós gememos e nos angustiamos para isso. O último texto que eu quero ler é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Na verdade é o penúltimo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Olha só que legal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus tem algo com esse corpo? Sim, Ele tem. Abra Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 10. Eu acho tremendo esse texto. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo falando assim: eu quero conhecer Cristo. É importante conhecer Cristo. O problema é que a igreja para assim: eu quero conhecer Cristo. Queira conhecer tudo. Queira conhecer também o poder da ressurreição. Querido, deixa eu falar, eu já repeti isso nesse vídeo várias vezes, mas quando a igreja ela conhecer o poder da ressurreição, nada mais vai pará-la, porque ela não vai ter medo da morte, querido, porque ela crê na ressurreição dos mortos.
Então isso é extraordinário, nós temos que crer nisso. E então nós vamos poder participar dos sofrimentos dele. A gente, eu quero sofrer com Cristo. Você não conheceu o poder da ressurreição, é impossível você conseguir participar dos sofrimentos deles. Amém? Então, querido, nessa aula nós terminamos a primeira viagem. Páscoa, morte de Jesus. Pães ázimos, sepultamento e molho das primícias, a sua ressurreição. Páscoa, quando eu recebo o Senhor Jesus Cristo, a minha salvação. Pães ázimos, eu vou tirando todo o fermento que está na minha vida. Lembra muito do fermento. Primícias é quando eu começo a participar do poder da ressurreição. Eu creio no que Cristo Jesus fez. Quando Ele ressuscitou, Ele me garantiu que eu também ressuscitarei com Ele. Então nós terminamos essa primeira viagem e então na próxima nós vamos falar sobre Pentecostes. 50 dias depois vem o que? A festa de Pentecostes. Querido, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com mais amigos, que isso esteja edificando você. E sempre que tiver dúvida, nós estamos abertos nas nossas redes sociais, você pode estar fazendo perguntas, ok? Que Deus te abençoe.